Você acha que o caminho para uma vida saudável, leve e natural é complicado ou só é possível para pessoas com uma mentalidade mais evoluída? Eu sou a Amanda Bimbati. E eu sou a Sara Pinheiro, e aqui no Natural Pod vamos falar de forma simples, prática e sensível sobre o nosso caminho de conexão com a natureza e com a nossa essência. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça quando você escuta a palavra energia? Sol, calor, movimento, alimentação, calorias, eletricidade. Na escola, aprendemos sobre vários tipos de energia, mas leva um tempo até entender que nós somos energia. Cada movimento, palavra, sentimento, ação e funcionamento tem a sua vibração energética. Os estudiosos da física quântica já falam disso faz tempo. E as pessoas um pouco mais sensíveis sentem sem saber como explicar. E no episódio de hoje, convidamos a Bruna Watanabe para um papo sobre autocuidado energético. Ela é terapeuta holística, numeróloga, mentora de centenas de alunas da formação de numerologia, criadora do Sétima Dimensão e inspiração de um estilo de vida simples e espiritualizado para 76 mil vidas no Instagram e 65 mil no TikTok. Bru, bem-vinda ao Natural Pod, é um prazer te receber aqui. Eu tô muito feliz de poder participar desse projeto, né? Quando vocês me convidaram, eu fiquei muito empolgada. É a minha primeira experiência com isso, então tô muito feliz. Gratidão pelo convite. Bem-vinda, vai ser a primeira de muitas. Muito obrigada, Bru. Seja muito bem-vinda. E eu queria começar te perguntando como que você explica esse contexto da energia para alguém que está começando a se interessar por esse assunto. Tá, energia na verdade é muito simples, né? Se você tá aqui, se você tá vivo, se você tá vivendo novas experiências, você é essa energia. Então, assim, basicamente, existem coisas que a gente não precisa entender, a gente precisa sentir. E a partir do momento que a gente sente, essa presença de estar aqui nos conecta com uma força divina. Nós, na espiritualidade, a gente costuma dizer, nós somos um. E por que nós somos um? Porque como vocês mesmas disseram na introdução, tudo é energia, né? Então o planeta tem a sua própria energia, nós somos energia, o universo tem uma energia. E tudo isso se conecta através de uma consciência divina, certo? Então todos nós estamos conectados, todos nós somos apenas um. A gente forma um grande vórtex de energia, né, através dos nossos pensamentos, através de quem nós somos. Então, cuidar da nossa energia, embora estamos aqui em matéria, cuidar da energia é o nosso bem mais precioso, porque a energia é o que move, é o que impulsiona a nossa vida. Então, assim, a sua energia é tudo, é o seu bem mais valioso, certo? E ela é o que movimenta as suas buscas, é o que motiva você de estar aqui vivendo uma missão, vivendo um propósito. Então, a sua energia é tudo de mais precioso que você tem. É muito legal, né? Porque parece abstrato, mas tá ali no dia a dia, né? Tá em tudo, a gente enxerga em tudo. Exato. É por isso que, claro que nós, como seres humanos, nós queremos entender tudo o tempo inteiro, né? A gente quer respostas, porque a gente tem uma mente que questiona isso. Mas a energia, ela só precisa ser sentida. Então, quando as pessoas falam assim, como eu sei, por exemplo, que eu tô indo pelo caminho certo, que eu tô indo pelo caminho errado? No final das contas, o que é certo e o que é errado? Vai de acordo com o que você sente, vai de acordo com a sua energia. A sua energia vai sempre te dizer, e ela tá muito conectada com a sua intuição, porque ela movimenta tudo isso. Então, é sentir, sem muitas vezes questionar, mas eu sei que é um tanto desafiador, né? A gente quer questionar, a gente quer saber, gente, como que a gente faz, né, para fazer determinadas coisas energéticas, e às vezes a gente se pergunta, cara, como eu vivi determinadas coisas? Como que eu tinha energia, por exemplo, para acordar, estudar, trabalhar? Como que eu tinha essa energia?
A motivação, a energia é exatamente aquilo que te motiva. Então, assim, sente, vive cada momento, esteja presente, o que é também muito desafiador nos dias de hoje, né? A gente se manter presente. Ou a gente tá no futuro ou a gente tá no passado. E Bru, eu ia perguntar exatamente isso nesse momento, de que a energia, ela tá conectada então com a nossa intuição. E quando a gente escuta essa intuição, a gente consegue perceber como que tá essa energia também, né? Essa energia tá levando a gente para um caminho que é o que a gente gostaria para nossa vida, ou se tá num caminho um pouco torto ali, é isso? Exatamente. Existem algumas coisas que fazem a gente perceber essa energia através da nossa intuição. Então, por exemplo, eu vou dar um simples exemplo do dia a dia, tá? Quando você vai pegar um Uber, por exemplo, às vezes, antes de você entrar dentro desse Uber, te vem um sentimento. Às vezes vem um sentimento de tipo, tá tudo bem, você tá tranquila, você tá em paz, o coração tá em paz. Às vezes vem aquele sentimento do medo, da angústia. Então, assim, é a sua intuição se manifestando. E eu costumo dizer, quando você pensa em alguma coisa, quando você pensa em algum problema que você está vivendo, em alguma situação desagradável, qual é o seu sentimento em relação a isso? Se você sente medo, angústia, raiva ou sentimentos mais densos, né, na escala de elevação, provavelmente a sua intuição está dizendo para você ter cautela, que não é um caminho que você deve seguir, que não é um caminho elevado. Quando você tem aquele sentimento de paz, de leveza, de tipo, às vezes você nem pensa nisso, porque quando você tá leve, você nem pensa, tipo, será que esse é um caminho para eu seguir? Não, você só vai. Então, esse é um caminho fluido para você. Ele só acontece. Ele vai indo. Este é o caminho que muitas vezes a gente precisa seguir. Então, a nossa energia conecta com a nossa intuição, né? E leva a gente a perceber determinadas coisas. A gente não percebe muitas vezes exatamente por esse motivo de não estar presente no aqui e no agora. Ou a gente está vivendo o passado ou a gente está vivendo o futuro. Então, para pensar, se antes de você entrar num Uber, você tem aquele sentimento de tipo uma angústia, sabe, o coração da alma acelerado, você fica com um pouco de medo, mas você tá pensando no compromisso que você tem, você tá pensando na sua agenda, você tá pensando no seu filho, você tá pensando em outras coisas. Você não vai perceber esse sentimento logo de cara. Isso vai ficar oculto. E aí as pessoas vêm com aquele questionamento: como que eu faço para seguir a minha intuição? É tão simples, é sentir. E para sentir você precisa estar presente no aqui e no agora. Muitas vezes o universo, a energia divina que conecta todos nós, né? E aí cada um chama de uma forma, universo, Deus, enfim, depende do que você acredita, mas o universo manda um sinal, muitas vezes, para que você esteja mais introspectiva. Não tem aqueles momentos em que você fica mais fechado, mais recolhido? Por quê? Porque às vezes você vive uma rotina tão agitada, a mente pensa em tantas coisas, você evita o tempo todo de viver no aqui e no agora, e aí o universo fala para você, cara, para, respira, escuta a sua intuição, escuta a sua energia. Ela tá falando com você o tempo todo. É você que não percebe. Então, assim, geralmente, quando a gente tá num caminho elevado para nós, né? Porque eu acho que não tem caminho certo ou caminho errado. Existem as nossas escolhas, mas o caminho mais elevado pra gente naquele momento, geralmente é o caminho onde as coisas estão fluindo melhor. Quando a gente vê que um caminho tá muito travado, as coisas estão muito trabalhosas, tá muito difícil da gente continuar. Então, por exemplo, às vezes você tá procurando emprego e, cara, você já tá procurando emprego por 2 anos, só lá, batendo cabeça. E aí aparece uma oportunidade para você que você não queria logo de cara. Mas ela é tão fácil de conseguir, ela é tão fluida, ela só acontece. Qual desses 2 caminhos você acha que a sua intuição tá mostrando para você que é o certo? Você continuar ali onde você queria tanto, talvez por uma questão de ego, né? Você queria tanto ali conseguir aquele emprego que você tá há anos procurando e não consegue, ou aquele caminho que talvez você nunca tinha pensado, não queria logo de cara, mas o universo te mostrou que é muito mais simples,
que talvez existem aprendizados para você ali antes de você conseguir aquela vaga que você tanto queria. Então, não que aquele caminho não seja para você, mas não é naquele momento. E tá tudo bem. Então, essas são as formas que, conforme eu fui vivendo o autoconhecimento, eu fui percebendo que a minha energia estava mostrando alguma coisa. Eram nesses momentos que eu parava e pensava, cara, eu acho que eu deveria escutar o meu coração, porque ele tá dizendo, né? Então, assim, esses momentos de introspecção são importantes para que a gente possa se perceber, porque a gente vive uma vida muito agitada, né? O ser humano criou para ele uma agitação muito grande e é muito complicado às vezes a gente parar, respirar e falar, cara, é isso, eu preciso fazer isso. No episódio 1 da nossa segunda temporada, a gente falou sobre isso e a gente até trouxe uma frase, não foi, Amanda? Que quando o barulho externo está muito alto, a gente não consegue ouvir a nossa intuição, porque a nossa intuição é mais sussurro no ouvido e o barulho externo é como se fosse um grito, né? Muita gente falando ao mesmo tempo, daí a gente não consegue. E o que eu percebo é que a gente ouve a intuição, a gente não ouve, a gente percebe a intuição quando já passou, né? Você entrou no Uber, deu tudo errado, ele errou o caminho, a corrida demorou muito mais do que você esperava, aconteceu um acidente, teve um desconforto ali dentro do carro, aí você pensa, ai, bem que eu senti que não era para entrar dentro desse carro, só que já passou, né? Você só valida a intuição depois que já aconteceu alguma coisa. Exato, a gente vem com aquele sentimento de tipo assim, nossa, mas eu realmente tinha sentido que, sabe, alguma coisa ia dar errado, e deu. Mas você espera dar errado mesmo, você espera a confirmação. Aí validou. Bru, eu queria pedir para você contar um pouquinho da sua história. Como é que foi? Eu fico curiosa para saber. Como que você começou a se interessar por esse caminho das terapias holísticas, das terapias energéticas? Essa é uma ótima pergunta. Sempre que me perguntam, eu respondo de uma forma diferente, mas porque as terapias me escolheram. Eu acho que, sei lá, é como se fosse um propósito mesmo, sabe? Algo que eu vim realizar, não só para mim, mas para as outras pessoas, porque isso tá dentro da minha família, tá dentro da essência da minha família há anos, né? Então, a minha avó já mexia com espiritualidade desde que ela era nova, né? Muito nova, e ela passou isso para minha mãe. Minha mãe, taróloga, reikiana, enfim, sempre dentro da minha casa existiu esse universo holístico. Então, isso sempre foi normal para mim. Enquanto as crianças estavam, sei lá, buscando brinquedo, eu estava buscando o cristal que eu ia ganhar de aniversário, porque era o que me interessava. Então, dentro da minha casa, nos vasos de planta sempre tinham cristais, a gente sempre acendia incenso, a gente sempre fez limpeza energética dentro de casa. Isso para mim era o normal. Só que chegou uma época da minha vida, principalmente na fase da adolescência, né? Acho que uns 15 anos, mais ou menos, a fase do questionamento, né? Você começa a se perguntar quem de fato você é, o que você veio fazer aqui, porque vem a fase de você escolher o que você vai fazer na faculdade, enfim. E eu achava que essa parte holística da vida era coisa da minha mãe. Ah, minha mãe mexe com essas coisas. A minha mãe mexe com energias. A minha mãe. Minha mãe. E até que chegou um momento em que ela precisou de uma turma de reiki, porque ela foi começar a dar o curso de reiki, ela se tornou mestre, foi começar a dar o curso e ela falou, cara, eu preciso, digamos assim, de cobaias, né? Eu preciso de pessoas para dar esse primeiro curso, para inclusive validar esse curso para mim. Então, eu fui lá, não querendo muito ir, eu lembro muito disso, que eu fui meio que, ah, vamos. E a partir do momento que eu fiz o curso, uma chavinha virou, assim, eu não sei explicar exatamente o que foi, mas quando eu fiz o curso eu pensei, cara, que ferramenta linda, né? Primeiro, de poder ajudar o outro. Reiki, para quem não conhece, é uma canalização de energia vital, então você pode enviar essa energia para pessoas, para animais, para documentos, para plantas. E eu já vi tantos milagres mesmo, tá? Acontecerem através do reiki na minha família, assim, documentos que não tinham a menor possibilidade de serem aprovados, sendo aprovados. Coisas que não tinham a menor possibilidade, assim, de acontecer, acontecendo através dessa energia. E eu pensei, as pessoas precisam conhecer isso.
do que adianta eu ter uma ferramenta dessa sendo utilizada só na minha família? Então, eu abri um Instagram, e isso lá em 2016, eu abri um Instagram para poder mandar reiki para as pessoas, né? Esse era o intuito. E, na verdade, essas pessoas seriam meus amigos e minha família, mas no final das contas, não eram eles que pediam reiki toda semana, né? Outras pessoas começaram a se interessar, e aí a gente volta para o caminho fluido. Esse era um caminho fluido para mim, embora eu tivesse um emprego. Então, nesse tempo em que eu fiz o reiki, até o momento em que eu abri o Instagram, eu tinha feito outros cursos. Então, inclusive, eu estava na faculdade, eu fazia design de produto, fiz curso de Feng Shui, fiz curso de tarô, fiz curso de cristaloterapia, fui fazendo outros cursos energéticos, mas não era isso que eu queria para minha vida, né? Eu estava lá na busca acadêmica, procurando emprego, então a gente volta lá para aquele assunto. E lá não estava sendo fluido para mim. O universo mostrando ali, cara, não é seu caminho. Só batendo cabeça. E a partir do momento que eu abri o Instagram, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer. E ali eu, de fato, encontrei um propósito, encontrei uma motivação. É como se a minha mente, né, tivesse se aberto aí para esse universo. E desde então é o que eu vivo diariamente, né? Você vai buscando. Quando você sente uma melhora, uma evolução na sua vida em algum sentido, você quer melhorar mais, né? É uma coisa que você quer continuar evoluindo. Então, passei a viver isso na pele todos os dias. E estamos aqui, né? Porque o final disso nunca acontece. A gente sempre vai aprender alguma coisa nova, vai sempre estar aí para evoluir e trocar informação com as pessoas. Sempre em movimento. Nossa, eu não fazia ideia que tinha toda uma história familiar muito bonita, né? De mulheres da família e bem bonita mesmo. É um caminho lindo, viu, Bruno? Assim, eu falo que a minha família é toda holística, porque hoje em dia todos nós fazemos alguma coisa. Então, meu padrasto, ele faz mesa radiônica, minha mãe tarô, reiki, em casa todos somos reikianos, eu, meu marido, meu irmão. Então, assim, é muito comum a gente se encontrar, sair para jantar e falar sobre energias, né? De como a gente pode estar melhorando, de como a gente pode estar se curando, a gente troca incensos, então é muito legal. O assunto de energia está sempre muito presente. Muito, muito. E eu acredito que por estar numa família onde isso é muito aberto, eu sempre falo isso para minha mãe, para o meu padrasto. Eu acho que a gente tem sim uma missão perante as outras pessoas, né? Porque a gente não viria numa família tão conectada assim né, buscando tanta melhora se não fosse para ajudar outras pessoas a melhorarem. Então, é dessa forma que surgiu o Sétima Dimensão e é dessa forma que ele prossegue. Ô, Bru, você já contou bastante pra gente, assim, né, como que a gente consegue olhar para essa energia. Eu só queria entender um pouquinho melhor como que a gente consegue no dia a dia, nessa prática diária mesmo, como que a gente consegue olhar para essa energia e entender o que ela potencializa ou o que está ali prejudicando essa energia pessoal, se pessoas, lugares, objetos, como que a gente pode identificar isso na nossa rotina diária? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque na verdade essa identificação para cada um acontece de uma forma diferente. E uma certeza que a gente pode ter é que a gente está sempre trocando energia, porque a energia ela está em constante movimento, certo? Então, quando a gente encontra com outras pessoas, nós trocamos energia. Quando a gente se conecta com a natureza, nós trocamos energia. Tanto que tem, né, aquela frase que tem uma galera que fala: ah, é aquela galera que abraça árvores. Sim, aquela galera que abraça árvores, porque a gente troca energia com tudo, com absolutamente tudo. Então, para mim, pelo menos, acontece em alguns momentos de eu perceber que, assim, tudo tá normal, eu me sinto muito feliz, me sinto muito animada, consigo fazer minhas coisas acontecerem de uma forma contínua. E aí, sabe aquele do nada? Do nada, as coisas começam a
brecar, as coisas começam a dar errado, vamos dizer assim, né? Errado entre aspas. As coisas começam a não ficar do jeito que eu gostaria que ficasse. Tem uma energia para mexer aí. Provavelmente houve uma mistura de energia e a gente não precisa nem nomear, tá? Como inveja, olho gordo ou tipo pegou energia de alguém. Não, a gente não precisa nem nomear. Mas você está com uma energia diferente da que você estava há alguns dias atrás, por exemplo. Né? Existe uma coisa aí para ser ressignificada, para ser melhorada. E aí você me fala, mas e aí o que eu faço para melhorar? Existem técnicas que ajudam, né? Então existe meditação, existe yoga, existem várias coisas que você pode estar fazendo constantemente no seu dia a dia para melhorar a sua energia. Mas existem pessoas que falam assim para mim, mas e se eu não gostar de meditar? E se eu não gostar de fazer yoga? Aí existe uma coisa muito simples de que o autoconhecimento e a espiritualidade é você quem se conecta da sua forma. Então, o quanto você torna uma atividade do seu dia a dia espiritual, é você quem decide, é você quem escolhe. Então, basicamente, se você está numa academia, você pode estar praticando o autoconhecimento. Você pode estar praticando a sua espiritualidade. Por quê? Na academia você entende os seus limites. Você entende até onde o seu corpo vai, o que a sua mente pensa enquanto você está praticando os exercícios? O esporte te conecta a isso. Quando você faz um curso, sei lá, de culinária, você também pratica o autoconhecimento. Então, basicamente, o autoconhecimento e a espiritualidade estão em tudo que a gente vive. Você quem decide tornar aquilo espiritual, tornar aquilo seu próprio autoconhecimento ou não. Então, perceber a sua energia perante o mundo, perceber se ela está fluindo, se você está mais negativo, se você está mais positivo, é exatamente perceber o seu limite energético. Você conhece o seu limite energético? Você conhece até onde o seu corpo, a sua energia aguenta? Então, eu sei, por exemplo, hoje, tá? Talvez antes eu não tinha muito essa consciência, mas hoje eu sei, por exemplo, se eu for numa balada, e eu não tô aqui criticando ninguém que vai em balada, porque eu também vou, tá? Mas se eu for numa balada, eu sei que a minha energia vai cair. Por todos os fatores. Porque eu vou, talvez, beber um drink, e não tem pecado nenhum nisso, porque isso faz parte de ter uma espiritualidade leve, se permitir viver o equilíbrio. Então, assim, eu vou beber um drink, eu vou me conectar com uma série de pessoas. Então, eu tenho consciência de que se eu for numa balada hoje, eu preciso me cuidar energeticamente. Aí entra aquela coisa de, por exemplo, eu sou reikiana, então antes de ir pra balada eu já me coloco num campo de proteção, me coloco dentro de uma bolha maravilhosa da cor da minha proteção e vou pra lá. Existe também o famoso esparadrapo no umbigo, né? As pessoas colocam esparadrapo no umbigo pra poder sair, enfim. Funciona realmente o esparadrapo no umbigo? Eu pergunto pra você, você acredita nisso? Porque se você acredita nisso, é o que importa. A sua proteção é você quem cria. Então, se você acredita que colocando aquele esparadrapo no umbigo, você vai estar 100% protegido, você vai de um jeito, vai voltar do mesmo jeito, é isso. Mas se você não acredita totalmente, você fala, ai, não sei se esse esparadrapo no umbigo vai estar adiantando para... Então, nem coloca o esparadrapo. Cria uma outra forma de proteção, né? Nós temos essa escolha de entender como a gente vai se proteger energeticamente. Mas eu sei, por exemplo, que depois que eu vou numa balada, é interessante, de repente, eu tomar um banho no dia seguinte de alecrim, que traz, né, que revigora, que traz alegria de volta, porque talvez a minha energia esteja mais densa. Então, existem algumas formas da gente cuidar da energia que são amplas, né? Mas da gente ter esse autoconhecimento de perceber onde a minha energia flui melhor, onde ela não vai fluir tão bem. Aqui ela não vai fluir tão bem, mas eu escolho ir nesse lugar hoje e melhorar a minha energia depois. Então vai muito de você se conhecer todos os dias e ir percebendo como você flui em cada lugar. Nossa, é muito pessoal isso, né? Eu fiquei pensando aqui, não tem receita de bolo. É você entender o que te coloca pra cima e o que te coloca pra baixo, né? Às vezes é um grupinho ali de 2, 3 pessoas que toda vez que você conversa com aquelas pessoas você sai meio baixo astral. Ah, esse povo só reclama. Ah, essas pessoas
estão sempre falando mal dos outros, falando fofoca e não sei o quê. E aí você sente que aquilo te deixa diferente ou às vezes alguma coisa que você assiste. Eu não posso assistir filme de terror, gente. Eu não consigo. Eu tenho pesadelo, aquilo acaba comigo. Eu fico pensando, sabe? Eu fico lembrando daquilo ali. E aí eu já sei que é uma coisa que bate pra mim, mas eu sei que tem um monte de gente que leva numa boa, né? Então é difícil, leva um tempo até a gente identificar. Eu acho que a maturidade traz também muito desse autoconhecimento, né? Porque a gente precisa ter uma certa vivência para entender o que me faz bem, o que não me faz bem. É dessa forma que a gente vai percebendo a nossa própria energia. Então, é viver, sentir, se perceber, né, se fazer presente para entender, olha, isso faz bem para mim, isso não faz bem para mim, tá tudo bem, isso pode fazer bem para outras pessoas. E, enfim, não tem um certo e errado, né? É como você falou, não tem uma receita de bolo. E outra coisa que eu queria trazer aqui é que eu sempre acompanho nas redes sociais que você está sempre trazendo alguma coisa dentro das estações do ano, dentro das fases da lua, dos momentos específicos da numerologia ou da astrologia. E aqui a gente está sempre falando da nossa conexão com a natureza, como a gente pode ter um pouquinho mais de sensibilidade vivendo os momentos específicos e olhando para a natureza mesmo, vendo o movimento e funcionamento dela. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a gente pode estar em sintonia com esses momentos da natureza. Nossa, é maravilhoso. Esse assunto para mim é fascinante, porque a nossa vida é um ciclo. Tudo é um ciclo, né? Tudo começa, tudo tem a sua vivência e depois tem o seu fim. Eu acredito que nada vai ser eterno. Então, da mesma forma que a natureza traz esse ensinamento pra gente, e a gente aprende com ela constantemente através das estações do ano, através das fases da lua, nossa vida também tem ciclos. Então, não é porque a gente iniciou um projeto hoje que ele vai durar o resto da nossa vida. Não é porque a gente está passando por uma fase difícil que ela vai durar o resto da nossa vida, né? Então, tudo tem um ciclo de aprendizagem. E aí você aprendeu, esse ciclo vai embora, né? Claro que a gente precisa se permitir muitas vezes deixar ir, mas tudo tem um ciclo. Então, se conectar com esses elementos da natureza, então estudar, por exemplo, as fases da lua, estudar as estações e o que elas agregam na nossa vida, ajuda muito a gente se conectar. Por quê? Exemplo, as fases da lua mostram muito sobre a nossa produtividade, sobre o nosso ciclo de produtividade. Então, quando nós estamos mais produtivos, quando nós estamos mais ativos, tudo depende da fase da lua, cada um sente elas de uma forma diferente, mas elas têm a sua própria energia. Então, por exemplo, a lua minguante é uma lua de limpeza. É uma lua de introspecção, é uma lua da gente refletir e da gente permitir que aquilo que não serve mais para a nossa vida vá embora. A lua nova já é uma lua que traz o movimento de volta, né? Ela começa a trazer o movimento de volta e ela é uma lua ótima para manifestação, para você se conectar com aquilo que você está querendo semear na sua vida, para você criar estes novos movimentos, né? As novidades. A lua crescente já vem no ciclo de produtividade com a ação. Então, o fazer acontecer, progredir, crescer, movimentar. A lua cheia é o ápice da energia. Então, é quando a sua energia está mais forte, é quando ela está mais potente, certo? Mas quando a gente vive aquele ápice, chega uma hora que a gente precisa parar. E o ciclo é completo. Então, nós voltamos para a lua minguante. Chega no ápice, momento de pausa, momento de respiro. E depois a gente volta a construir. E a nossa vida é assim, o tempo inteiro, em ciclos maiores, em ciclos menores, através dos anos, através dos meses, através de, sei lá, alguns períodos da nossa vida, adolescência, infância, fase adulta. Nós vivemos esses ciclos. Respeitá-los é importante. Então, por exemplo, se você percebe a sua energia na lua minguante, mais introspectiva, mais fechada, por que você vai lutar com isso? Por que você vai querer estar super ativo
nesse momento em que você precisa respeitar o seu corpo e a sua energia. É um momento de pausa. A energia da lua traz essa propensão. Então, é por isso que é tão importante a gente se conectar, para entender onde que a gente pode fluir melhor e até para se programar, se planejar, né? Planejar a sua agenda. E quando que eu vou marcar determinados compromissos? Todos os assuntos são muito amplos, né? Mas entra também o ciclo feminino, o ciclo da mulher. Nós temos a nossa própria lua. Então, percebê-la também é importante, porque a gente entende quando a gente vai estar mais recolhida, quando a gente vai estar mais ativa. Isso ajuda muito a se programar profissionalmente, pessoalmente. Então, por isso que é importante sim a gente estudar sobre os elementos da natureza, é importante sim a gente ter esse conhecimento para que a nossa vida possa fluir melhor. Ô Bru, e você tem alguma dica para a gente começar a cuidar melhor da nossa energia? Para a gente começar a cuidar melhor da nossa energia. Sim, a gente falou sobre limite energético, né? Então, assim, mesmo que você seja muito novo, você já deve saber algumas coisas que não te fazem bem na vida. Coisas simples, assim, de repente, sempre que eu saio com tal amiga, depois eu fico doente, uma semana. A gente sabe o que realmente não faz bem pra gente. Então, assim, como cuidar disso? Primeiro, entender o limite da sua energia, né? Começar a perceber o que te faz bem, o que não faz tão bem. E realizar algumas práticas, né? Você pode começar a praticar meditação de uma forma simples ou praticar alguma atividade que faça bem para você no dia a dia, porque é essa atividade que vai te conectar com a sua energia. Então, eu gosto de dançar. Sei lá, tira 15 minutos do seu dia então para você dançar. Eu gosto de cantar. Tira 15 minutos do seu dia então para você cantar, para você extravasar. Eu gosto de praticar algum esporte. Então pratica esse esporte. Por quê? Por mais que você não tenha a constância energética de estar bem o tempo inteiro, é esse esporte ou é essa atividade, seja ela meditação, yoga, enfim, o que você quiser, é essa atividade que vai fazer com que você cuide da sua energia, com que você se conecte com o seu eu divino. Nos últimos tempos, Bru, eu tô adorando cuidar de plantinhas, assim, tô me realizando, sabe? Parece que quando eu faço essas práticas, né, de cuidar das plantinhas, eu fico revigorada mesmo, assim, e me sinto bem fisicamente também. Olha como é incrível isso, né? A nossa energia afeta muito o nosso físico também. Eu me sinto fisicamente melhor. Exatamente. É porque é o todo, né? A gente tem que viver o equilíbrio de corpo, mente e espírito. Tudo, no final das contas, se conecta. A energia é uma só. Então, tudo tá conectado. E que bom que você percebeu que essa atividade, né, mexer com as suas plantinhas, traz essa vibe positiva para sua vida, né? Então te revigora e continue fazendo isso, porque eu acho que é o momento do seu dia em que você vai se sentir bem e que você vai trocar energia com a natureza. A gente que vive, eu, por exemplo, estou em São Paulo, a gente que vive nessa selva de pedras, é tão desafiador se conectar com a natureza como a gente deveria, né? Porque é ela que também traz essa troca importante. Então, quando você tá muito carregado, assim, vocês já devem ter ouvido, vai na praia, né? Vai na praia porque a água com sal leva tudo, ou vai numa cachoeira e deixa a energia fluir, enfim. A natureza tem esse poder, então estar conectada é muito positivo, sim. Continua com essa atividade, porque eu tenho certeza que é algo que vai fazer a sua energia melhorar todos os dias. Nossa, e é muito pessoal, né? Eu, por exemplo, tenho duas coisas que eu sinto que faz toda a diferença. A primeira é muito minha, é muito individual, uma coisa que eu gosto de fazer sozinha, que é tomar sol. Se o dia amanhecer com sol, agora que eu tô morando numa casa que bate sol pela manhã, eu sinto que a minha energia pela manhã é completamente diferente. De ali, 1 minutinho na hora do café da manhã e tomar 5 minutinhos de sol, eu sinto assim que já me deixa mais disposta para as coisas do dia a dia. E a segunda coisa que eu sinto que faz muita diferença é estar com a família. Esse final de semana que passou, eu vi o meu irmão, a minha mãe e a minha cunhada e meu pai, todo mundo, mas era aniversário, era um dia entre o aniversário da minha mãe e do meu irmão.
E foi tão gostoso, assim, só almoçar, sentar no chão da sala e ouvir o meu irmão tocando violão, tá todo mundo ali junto, rindo. Eu voltei para casa com o coração cheio, sabe? Parecia que eu tava sentindo o meu coração inflado e aquele sorriso que já vem, assim, só de lembrar das coisas já vem aquele sorriso. E eu sinto isso, inclusive eu sinto isso quando eu estou com a família do meu esposo. Olha que loucura, assim. São pessoas que eu sinto que quando eu tô nesse ambiente familiar, eu me sinto muito bem. E tudo que vocês me disseram traz movimento. Por quê? Se tudo no universo é energia, você concorda que o universo entende a energia. Então, aquilo que está estagnado para ele não está naquele vórtex natural, não está se movimentando. Então, ele não vai entender isso como energia. Por isso que cuidar da energia é se manter em movimento. Só que se manter em movimento muitas vezes é difícil, ainda mais num período em que você, de repente, se sente muito estagnado. O que vai te fazer retornar? Essa atividade que você tem paixão de fazer. E é por isso que eu falo, começar a praticar espiritualidade. Você tem que meditar, você tem que fazer isso. Não, você não tem que. Você tem que começar por onde você se sente feliz, porque é ali que está o seu maior foco de energia, é ali onde você vai depositar os seus sentimentos positivos de felicidade, de prazer. Então eu, por exemplo, já pratiquei yoga, tá? Por muito tempo, já faço meditação, assim, não faço de uma forma constante, não medito todos os dias, mas uma coisa que eu gosto de fazer é estar na academia. Movimento. É movimentar, porque quando você movimenta, uma das coisas, né, quando você movimenta o corpo, ou a mente, ou o espírito, automaticamente você traz energia para esses outros pilares. Então, movimento, naquilo que te traz prazer, te traz energia, te traz esse cuidado energético. Nossa, que papo maravilhoso! Eu ficaria aqui por horas, mas eu quero te agradecer, Bruna, pela presença aqui e saber como que a gente consegue te encontrar nas redes sociais para continuar esse papo por aí. Então vamos lá, no Instagram e no TikTok vocês vão me encontrar como @7ª.dimensão. Esse nome veio, assim, acho que foi uma canalização, né? Surgiu na vida, as pessoas perguntam, mas tem algum sentido para ser 7ª dimensão? Não, é 7ª dimensão porque tinha que ser. É isso. Então, vocês me encontram lá no Instagram, me encontram no TikTok, eu tô sempre dando dicas, tô sempre trazendo novos conhecimentos para vocês poderem se melhorar, né? E a gente juntos poder iluminar o mundo. Então, é isso. Atualmente estou dentro dessas duas redes. Espero que vocês estejam lá comigo. Amanda, como que a gente te encontra nas redes sociais? Eu tô no Instagram e também no TikTok como Rotina Orgânica. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho mais dos conteúdos sobre autocuidado natural, sobre autoconhecimento também, tô por lá. E eu estou no Instagram como Sara Pinheiro, tá? Vocês também me encontram por lá. Muito obrigada, gente! Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para ser notificada de novos episódios, é só se inscrever no seu tocador de podcast favorito. Agora, se você tiver sugestões de pauta e comentários sobre o programa, entre em contato com a gente através do e-mail e das nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!